Aleluia. Deus abençoe cada precioso irmão, cada preciosa irmã. Meu boa noite em nome do Senhor Jesus. Vamos ficar de pé. Apocalipse capítulo 22, verso 18. Amém? Apocalipse capítulo 22, o verso 18. Acharam? A saudação cristã a todo aquele que irá assistir essa transmissão, que Deus possa fazer na sua vida aquilo que você tem necessidade. Porque eu testifico a todo aquele que ouvir as palavras da profecia deste livro, que se alguém acrescentar alguma coisa, Deus fará vir sobre ele as pragas que estão escritas neste livro. 19. E se alguém tirar quaisquer palavras do livro desta profecia, Deus tirará a parte do livro da vida, da cidade santa e das coisas que estão escritas neste livro. Pai Celeste, nós agradecemos a Ti por Tua imensa bondade e misericórdia. Amém. Podeis assentar. Amém? Glória a Deus. Que Deus acrescente bênçãos em cada vida, em cada coração. Nós, terça-feira, estivemos falando sobre perfeição. Amém? Perfeição. E no parágrafo 348, almas que estão em prisão agora, o nosso profeta diz: o ministério chegou à sua perfeição quando reproduziu Jesus Cristo novamente no natural, como fez nos dias de Ló. O ministério de Jesus Cristo consistiu em 3 puxadas. Amém? Em algumas traduções, 3 etapas. A primeira, a cura divina. Enquanto ele estava curando, todo mundo queria em suas igrejas. A segunda, discernimento ou profecia. Aí já nem todos o queriam mais em suas igrejas. E a terceira etapa de Jesus foi pregar às almas que estavam perdidas, às almas que estavam no inferno. Aqueles que rejeitaram a mensagem de Noé, diz o profeta na mensagem almas que estão em prisão agora. A terceira etapa, ela consiste na abertura da palavra. Amém? O ministério de William Branham também teve 3 etapas: cura, discernimento, profecia no caso, e a abertura da palavra, a revelação dos 7 selos. Nada mais, nem nada menos. Eu creio que o pregador que chega a ler o que está escrito aqui, que se alguém acrescentar alguma coisa à Escritura ou tirar alguma coisa da Escritura, está perdido. Irmãos, o que nós temos que fazer é ser somente fiéis e fazer somente aquilo que fomos dirigidos a fazer. Amém? E eu gostaria de ler um parágrafo antes de adentrar no que eu quero tentar falar, porque vocês sabem, a Bíblia diz que os céus e a terra passarão, porém as minhas palavras não hão de passar. Amém? Você sabe que nos dias que nós estamos vivendo, são dias difíceis, são tempos trabalhosos, momentos em que a impiedade do ser humano tem sido cada vez maior. E é claro, precioso irmão e irmã, as lutas que acompanham este dia,
elas são terríveis. Eu prego e creio que a igreja deste dia, a noiva, ela não está em Laodiceia. Amém? Laodiceia acabou para a noiva eleita quando os selos foram revelados. Mas nós passeamos por Laodiceia. Fisicamente, naturalmente, cronologicamente, a era continua. E você pode ver o fator do tempo, o que as pessoas fazem, a maneira como as pessoas vivem, demonstra que realmente elas estão vivendo em Laodiceia. Amém? Eu gosto sempre de observar determinadas coisas. O nosso profeta, ele diz que a ovelha, ela não tem o quê? Direitos. Mas nós não, nós nos enchemos de direitos. A ovelha não tem direito. A ovelha não reclama de nada. Se você é um reclamão, então repense o seu conceito de ovelha. Porque uma ovelha, ela não reclama. Estão tirando toda a lã dela, e ela não reclama. Tiram o leite dela, ela não reclama. Tiram a vida dela e ela não reclama. Ou você vai dizer que o William Branham está mentindo? Mas nós, muitas vezes, parece que estamos em Laodiceia. Somos cheios de direitos. Irmãos, e às vezes parece que nós somos mais cheios de direitos do que de deveres. Deveríamos observar os deveres para podermos verdadeiramente saber que classe de crente nós somos nesses últimos dias. Amém? Mas veja só, eu quero ler o parágrafo 304. Amém? Porque se você observar, irmão, nós vamos muito profundamente nisto aqui. 304. Mensagem: almas que estão em prisão agora. Mombrana diz: morda a sua consciência com seus dentes espirituais e verifique onde nós estamos. Amém? Morda a sua consciência com seus dentes espirituais e veja onde nós estamos. E se for? Mas e se for o quê? Se esta for a terceira puxada. Mombrana estava dizendo isso nesse sentido. Ele estava tratando de terceira puxada, de pregar a terceira puxada, no tempo que ela retornaria aos perdidos eternamente. E diz: e se for? E você ainda está da maneira que está? Então você pode muito bem andar. Você está liquidado. Aqueles que estão do lado de fora, depois que o livro foi tomado pelo Cordeiro, o sexto selo é revelado e todos os selos terminou. Amém? Os selos e todos os selos terminou. Amém? Presta atenção para cá, irmãos. Todos os selos terminou. Não tem mais nada para ser revelado. De que tratava todo aquele burburinho? De que se tratava tudo aquilo, todo aquele movimento que estava acontecendo ali em Jeffersonville? Vou colocar o bichinho para cá para ver se alguém presta atenção no que eu estou pregando. Amém? Ele diz: morda a sua consciência com seus dentes espirituais e verifique onde nós estamos. E se for, e você ainda está na condição que está, então você pode muito bem andar, você está liquidado. Aqueles que estão do lado de fora, depois que o livro foi tomado pelo Cordeiro, o sexto selo é revelado e todos os selos terminou.
Poderia ser? Irmão Brana diz, eu espero que não. Tá? Irmão Brana diz, eu espero que não seja esse tempo. Mas era. Ele estava ali no púlpito, pregando, tentando mostrar para as pessoas que o tempo já havia terminado, porque o tempo termina com a abertura do primeiro selo. E o primeiro selo que se abre é o sétimo, que é o ministério do sétimo anjo. É por isso que é tão difícil das pessoas entenderem, porque eles esperam uma ordem cronológica que nunca iria acontecer. Porque a Bíblia é clara, mas nos dias da voz do sétimo anjo, quando ele tocar a sua trombeta, não no começo do seu ministério, mas quando ele tocar a sua trombeta, aí os segredos de Deus seriam revelados, como foi dito aos profetas, seus servos. Por que crê em primeira e segunda etapa? Por que crê em cura divina? Por que crê em discernimento, profecia? Mas quando chega a falar algo mais profundo de dentro da mensagem, William Branham, eles não querem. Eles têm medo dos segredos. Eles têm medo do que foi revelado. Eles não conseguem observar que a mensagem do sétimo anjo era para revelar o sétimo. Poderia ser? Eu espero que não. Poderia ser correto. Agora, é por isso que esta terceira etapa tem demorado tanto. É por isso que esta terceira etapa tem demorado tanto. Irmãos, se nós parássemos para observar, nós veríamos dentro da mensagem do profeta William Branham que o tempo acabou. Nós veríamos dentro da mensagem de William Branham que os selos foram revelados. Nós veríamos dentro da mensagem de William Branham que os trovões ribumbaram as suas vozes. Nós veríamos aquilo que Jesus Cristo falou para cada um de nós observarmos claramente que seria nesse tempo que todas as coisas seriam reveladas. Olha um exemplo claro. Mensagem Almas que estão em prisão agora, 262. Lembre-se, em Tucson, os 7 anjos, qual foi a mensagem? O término do mistério de Deus. Imediatamente depois disso, descendo a cordilheira, ou seja, acabou. Primeira, segunda e terceira etapa, nós deveremos parar para observar, se crer tanto na mensagem de William Branham. Nós cremos nos milagres que William Branham fez. Nós cremos na restauração do batismo em nome de Jesus, da deidade. Nós cremos que não existe mulher pregadora. Mas você crê que Deus se fez carne no entardecer? Você crê que nesta era Deus veio à terra em um novo nome? Você crê que Deus se fez carne no entardecer? Como diz o irmão Branham, Deus se fez carne no pé da escada. Você consegue crer nisso? Ou será que a nossa crença está só nas coisas superficiais que William Branham pregou? Não. Irmão Branham diz que nós deveríamos, a igreja deste último dia, deveria ser engravidado da parte mais profunda da palavra, para poder gerar um filho semente. Não um filho casca, um filho semente. Não à toa, na mensagem Almas que estão em prisão agora, William Branham ele chega a dizer, agora a misericórdia tem sido riscada
E o próprio inferno está sobre a terra hoje. Veja tudo que acontece, todas as atrocidades que acontecem hoje, irmão. Não vamos às atrocidades naturais, humanas. Vamos às atrocidades espirituais em nome de religião. O que está acontecendo com as pessoas? O que se anda fazendo com o evangelho em nome ou em título de religião? Vocês sabem, eu acho muito interessante quando o irmão Branham diz aqui: morda a sua consciência com os seus dentes espirituais. Mas observe uma coisa aqui. Ainda na mensagem Almas que estão em prisão agora, parágrafos 266 e 267 em diante. Agora observe a primeira. 3 é perfeição. Isso é quando o ministério saiu. A segunda puxada foi o discernimento de espíritos, profecia. Primeiro foi a cura dos enfermos. A segunda foi a profecia que saiu e conhecia o segredo dos pensamentos quando a própria pessoa se manifestou. Quem é essa própria pessoa? Cristo. O que é isso? Graça. Porém, lembre-se, o sétimo é o término. O sétimo não é o começo de um grande avivamento, não. O avivamento passou, filho. Hoje, 40, 50, 60 anos depois, nós queremos fazer avivamento. Começar uma obra grandiosa que vai circundar o planeta. Nós estamos fora de cronologia com isso. Hoje, os ministérios têm que se tornar menores. Essa é a ordem bíblica. Essa é a ordem. Fora disso, não temos ordenança bíblica. 268. Porém, lembre-se, o sétimo é o término. Poderia isto ser a puxada final? Está tudo acabado? Poderia ser? Pense nisso agora. Pense só. Onde você está? Vê? 7 é sempre o término. 3 puxadas. A igreja não poderia engravidar se ela não fosse madura. Amém? 269. O ministério de Jesus consistiu em 3 puxadas. Vocês sabiam disto? Notem e sejam sinceros. Se vocês algum dia já foram em suas vidas, agora por alguns minutos, sua primeira puxada foi curar enfermos. Ele se tornou um homem muito popular, todos criam nele. Pareciam crer. Isso está correto? Quando ele saiu curando os enfermos, todo mundo queria em suas igrejas. Porém, um dia, ele começou a profetizar, pois ele era a palavra, e ele era o profeta do qual Moisés falara. E quando ele foi lhes dizer como que eles estavam vivendo, as coisas que eles estavam fazendo, ele se tornou muito impopular. Eles não queriam mais companheirismo com Jesus. Companheirismo, ou seja, fellowship. A palavra inglesa para companheirismo é fellowship. São 2 num barco remando na mesma direção. Fellowship significa companheirismo, tá? É a palavra companheirismo. Mas ela foi apresentada pelo irmão Bosworth
para o irmão Branham como sendo dois em um barco remando na mesma direção. Se nós estamos num barco e não remamos na mesma direção, irmão, de que adianta haver dois num barco? Amém? Veja. A irmã Branham diz aqui, essa foi a sua segunda puxada. Perdão, deixa eu voltar. Tá. E quando ele foi lhes dizer como eles estavam vivendo e as coisas que eles estavam fazendo, ele se tornou muito impopular. Essa foi a sua segunda puxada. E eu me pergunto se isto tem tornado a tipificar novamente. Só pense um minuto. Poderia ser? A primeira, curando a todos. A segunda, poderia ser só Jesus? Poderia ser Belzebu? Poderia ser um? Essa é a mesma coisa que eles fizeram lá atrás. Você está entendendo que o irmão Branham está falando do ministério dele? Primeira puxada, curando. Segunda puxada, discernindo. E as pessoas dizendo, isso aí é Belzebu, isso é telepatia. Ele é um feiticeiro, ou seja lá do que eles chamavam o nosso profeta. Mas aquilo era Deus em 16 elementos no entardecer. Era Deus se mostrando, Deus sendo apalpável novamente. Amém? Veja. Essa é a mesma coisa que eles fizeram ali, está vendo? Os mesmos espíritos vivendo na mesma classe de gente. Qual é essa classe de gente? Religiosos. E agora você acha que o irmão Branham está falando para pessoas de fora da mensagem isso? Para cada um tempo, a mensagem ela foi pensada por Deus e posicionada na posição correta, literalmente. Os mesmos espíritos vivendo na mesma classe de gente. Quando você prega que Deus se fez carne, esses espíritos estão em pregadores da mensagem para dizer que você é louco. Quando você diz que Deus abriu e revelou os trovões dos céus, eles dizem, não, isso aqui ainda falta vir. Não tem sentido Deus dizer que no dia da voz do sétimo anjo, todo o mistério de Deus seria revelado se ele não revelasse. Isso faria Deus mentiroso. Você concorda comigo? Se ele promete uma coisa e não faz, ele está mentindo. E Deus não mente. Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Veja. Os mesmos espíritos vivendo na mesma classe de gente. Pessoas condenadas que jamais podem ser salvas. Porque elas foram condenadas antes. Elas, como Judas Iscariote, nascido filho da perdição. Amém? Lembre-se, como Judas Iscariotes, nascido filho da perdição. No parágrafo 305 em diante, o irmão Branham fala sobre a terceira puxada. Mas eu quero tomar o parágrafo 310 e o 311. Onde o irmão Branham diz assim: se é inquestionável
a primeira e a segunda puxada, há, do verbo haver, há dúvida em sua mente sobre a primeira e a segunda puxada? Existe alguma dúvida na sua mente sobre a primeira e segunda puxada? Sobre cura divina e discernimento? Não há. Correto? Sucedeu exatamente como ele disse. A irmã Branham vem, a congregação diz amém. Então, por que questionar a terceira? Não deveria acontecer da mesma forma? Vê. Por que você a questionaria? As duas primeiras foram identificadas pela Escritura, correto? E eu provei a vocês esta manhã que a terceira puxada também é identificada pela Escritura. 311. Observe o mundo, veja onde ele está. Olhe como eles têm rejeitado a verdade. E como se tem propriamente identificado a parte da profecia, ou seja, separado da profecia. Agora, onde nós estamos? Deus, ser misericordioso. Isso corta o meu coração por dentro. Que me diz disto? Onde estamos? Lembre-se, esses 7 picos ali em cima, eles poderiam lhe dizer, aleluia, 7 picos, B, R, A, H, N, H, A, M. Eu errei o soletrar, tá? Perdão. B, R, A, N, H, A, M. Branham. Ou Branham, para nós brasileiros. Com o português maravilhoso brasileiro que temos. Amém? Branham. 7. Lembre-se, esses 7 picos ali em cima poderiam lhe dizer. Não há outro pico além. Não há um 8º. Está sobre a divisa continental. Vai para dentro do deserto. E dali em diante a eternidade entra. 7 picos bem na divisa continental. Está exatamente entre o bem e o mal. E no fim, disse, a terceira puxada foi a última puxada da cordilheira. É isso mesmo? Muito bem. Tem uma mensagem aonde eu estava pensando na palavra perfeição. E perfeição é complemento. Você lembra da pregação de terça-feira? Perfeição é complemento, é remate. Aí tem uma mensagem que Deus falou para o irmão Branham assim. A terceira puxada é a parte o quê? Adicional do teu ministério. É o arremate, o remate, irmão, do ministério dele. Cura divina, profecia, construiu-se o prédio, terceira puxada, rematou tudo. Trouxe todos os mistérios para que a igreja pudesse compreender aonde ela está posicionada. Veja, quando você conhece a voz de Deus, ninguém te engana. Amém? Quando você conhece a voz de Deus, ninguém te engana. Eu não posso enganar você, irmão. Alguém pode ficar com medo de escutar. Vocês estão escutando esse louco pregador que está dizendo que Cristo já veio.
Se você foi enganado por mim, é porque você já foi enganado antes da fundação do mundo. Amém? Se você ficar com medo, é porque você não tem certeza da sua eleição. Eu não tenho dúvida da minha eleição. Eu não tenho dúvida do meu chamado. Por que que eu vou ter medo? Eu escuto todos os tipos de pregadores e não tenho medo. Por quê? Porque eu creio que só existe uma verdade. E fora disso, tudo mais é erro. Então, quando você conhece a voz de Deus, ninguém pode te enganar. Você não pode mais ser enganado. Por quê? Porque a fé vem pelo ouvir, e o ouvir pela palavra de Deus. Agora, uma coisa é certa, irmão, irmã. Satanás, ele vai fazer de tudo que ele puder para tentar fazer com que você creia que isto está errado. Ele vai fazer de tudo que ele puder, irmão, irmã. Tudo que ele puder jogar contra você, ele vai jogar. Para que você chegue a dizer assim, não, eu acho que isso aqui não é bem a verdade. Eu não sei bem se isso é assim. Se você não quer crer em mim, crê na mensagem de William Branham. É nela que está escrito. É nela que foi pregado. Ele tentará, Satanás, ele tentará fazer você negar a mensagem. Qual foi a mensagem de William Branham? A revelação dos selos. Cura divina não foi a mensagem do profeta. Discernimento não foi a mensagem do profeta. Mas a revelação dos selos foi a mensagem do profeta. Por quê? Porque ela tem vindicação. Mas nos dias da voz do sétimo anjo, quando ele tocar a sua trombeta, se cumprirá o segredo de Deus. Malaquias capítulo 4, o que diz? Mombrana fala na mensagem à era de Laodiceia, que são estes mistérios, verdades, divinamente revelados, que converterão o coração dos filhos de volta à fé dos pais pentecostais. Você notou que nas últimas 3 puxadas, a mensagem ela volta ao original? Você sabe como que eu quero dizer isso? Veja, justificação. Amém? Justificação. Santificação, restauração dos dons e a abertura da palavra. Isso traz a palavra, ou a igreja, perdão, isso traz a igreja de volta à palavra original. Não só um título na igreja, não só um rótulo de uma denominação, mas a palavra original. Fazer com que o eleito possa vislumbrar aquilo que os profetas, que os santos da antiguidade quiseram ver e não viram. Você já pensou quantos dos santos da antiguidade gostariam de viver nesse tempo que nós vivemos hoje? De saber o que foi um trovão de Deus nesse tempo? Você já parou para pensar como os discípulos desejaram estar aqui num tempo como esse? Vocês sabem que lá atrás, quando perguntaram quem ficaria, quem restaria até a vinda do Senhor, e olharam para João, com a sua cabeça no seio de Jesus, e ali eles argumentaram alguma coisa, e Jesus disse, e o que importa se eu queira que ele fique?
Vocês sabem que ele não estava falando literalmente, mas foi João que teve todas as revelações, ou melhor, todas as visões, porque a João não foi revelado nada. Ele viu tudo aquilo em símbolos. Amém? O tema é interessante. Revelação de Jesus Cristo, a qual Deus deu. Para quê? Para que saibam o que vai acontecer. E pelo seu anjo as enviou e as notificou a João, seu servo. Agora, você para observar, precioso irmão, preciosa irmã, Satanás vai tentar fazer você crer que isso está errado. Ele tentará fazer você negar a palavra, negar a mensagem. Mas fique firme, porque o eleito de Deus, ele sempre viu a verdade em todas as eras. Amém? Em todas as eras, o eleito de Deus sempre viu a mensagem. Mensagem ouvi, mas agora vejo. Parágrafo 101 em diante. Agora, às vezes, grandes pulsações de fé chegam bem na hora das crises. Geralmente são as crises que nos levam até isto. Foi a crise que levou Jó a isto. Ora, ele estava no fim da sua vida. Seus filhos estavam mortos, seus camelos e todos os seus bens haviam acabado. Estavam destruídos. E a sua própria vida, do topo da sua cabeça até a sola dos seus pés, ele tinha feridas. Foi uma crise pela qual ele passou. Você ainda acha que a sua vida está ruim? Jó não perdeu um filho somente. Ele perdeu 7. Perdeu a mulher, perdeu seus bens e ainda ficou todo cheio de chagas. Você sabe, eu acho incrível como é que às vezes a gente pode negar a Deus com simples argumentos. Alguém vai perder um filho e diz: meu Deus, eu não vou dar conta. Irmão, saia da mensagem. Você não é um verdadeiro cristão. Pastor, você é muito duro. No Antigo Testamento, os pais entregavam os filhos perdidos para ser mortos. Tá? Era assim ou não era assim? Os filhos pecadores, para não poluir o arraial, os pais levavam fora do arraial para serem apedrejados. Mas cada caso é um caso, pastor. Veja, homens e mulheres, nesta noite, se você pudesse olhar ao redor e ver quão perto estamos da vinda do Senhor. Veja, ele fala aqui de maneira figurada, tá, irmãos? Porque lá na frente, ele posiciona isso. E vocês têm adiado o batismo do Espírito Santo. Talvez você descansou sobre alguma sensação ou algo que você fez que Satanás pode personificar. Não pode ter o verdadeiro Espírito em você para entrar inteiramente na promessa de Deus. Como pode um homem que alega ter o Espírito Santo negar uma palavra dessa Bíblia? Como pode um pregador que diz ter o Espírito Santo negar um parágrafo dessa mensagem? Negar os selos, negar casamento e divórcio, negar escolhendo uma noiva.
Negar Cristo é o mistério de Deus revelado. Veja, negar uma palavra desta Bíblia como, aspas, não sendo correta, fecha aspas. Você não pode fazer isto. Você não pode fazer isto, irmão, irmã. Não importa quão religioso você seja, quantas igrejas você pertença, em quantos livros você esteja o seu nome, se aquele genuíno Espírito Santo está em você, parênteses, que é a palavra manifesta, aleluia, fecha parênteses, você verá a mensagem e a hora. Se esse Espírito Santo genuíno está em você, você vê a mensagem e vê a hora que essa mensagem está se manifestando. Porque é o Espírito Santo que faz isto. Porém, tem que haver algo para clarear aquilo. E esse algo é a inspiração que tem que atingi-lo. E se você derrama água no chão, e não há nenhuma semente ali para ser atingida por aquilo, como pode aquilo produzir alguma coisa? Não há nada ali que possa nascer. Isto é apenas, aleluia, isto é, deixa eu ler corretamente, isto é, que apenas o eleito de Deus verá isto. O eleito de Deus viu isto no tempo de Noé, no tempo de Moisés, no tempo de Jesus, no tempo dos apóstolos, no tempo de Lutero, de Wesley, no tempo pentecostal. Porque aquela era a semente que estava na terra quando a inspiração foi derramada. Agora, enquanto a inspiração é derramada para reunir a noiva, somente aqueles que são eleitos verão isto. Jesus disse: eu te agradeço, Pai, porque tu escondeste essas coisas aos olhos dos sábios e entendidos e as revelaste aos pequeninos, os quais aprenderam. Não é aprenderão, tá? É aprenderam com M no final. Agora, a inspiração tem que atingir isto. Ei, glória! A inspiração, o eleito enxerga, o eleito vê, o eleito se alimenta, o eleito regozija, o eleito voa. Ah, mas pastor, o urubu voa também, o corvo voa, o abutre voa, mas a águia voa mais alto que todos. E se o abutre, que pode chegar a uma certa altura, tentar acompanhar a águia, ele se desintegra. Eu lembro que teve um pastor há muito tempo que ele pregou e exemplificou isso dessa forma, dizendo que era a pressão do conhecimento. Não é a pressão do conhecimento, é a pressão da revelação que faz o crente manufaturado desintegrar. Conhecimento. Tem crente manufaturado que conhece essa mensagem muito melhor do que qualquer um de nós aqui, mas não tem revelação. Amém? Não foi inspirado a ele. Ele conhece as letras, ele conhece as páginas, conhece os títulos, mas não conhece o autor. Amém? Que Deus os abençoe em nome do Senhor Jesus Cristo, nosso Pai Celestial, nosso eterno e soberano Deus. Agradecemos a Ti, Senhor, por tão gloriosa bênção, a qual Tu nos tem concedido. Continua abençoando cada filho Teu, cada filha, e faze-nos verdadeiramente vitoriosos. Que esta vitória, que é a vitória que vence o mundo, a vitória dos trovões, dos selos revelados, a vitória da palavra inspirada para essa hora, possa ser derramada em cada coração
e que nós vençamos cada dificuldade em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém. Deus os abençoe.